Ah, não sei, é aquelas misturas, né? Em princípio eu sou gaúcho, parece que Silva, consta que já vi que Silva é um sobrenome judeu, viu que nem Pereira, Macieira, etc e tal, Eles uns estão. nomes arbóreos, né? Consta isso, mas em princípio não, eu tenho ascendência portuguesa mesmo, né? O Vieira da Cunha é uma família que veio de Portugal em 1700 no final do século XVIII, e tem documentos deles comprando escravos no Rio Grande do Sul. Eles se estabeleceram lá no interior do Rio Grande do Sul. A casa dos meus pentavós é uma casa histórica fantástica, assim, é um negócio incrível daquela casa, viu? Mas então eu comecei tocando, aprendendo piano com a minha tia, que tinha estudado piano lá em Cachoeira mesmo. Ela tinha professores. Havia nos anos 20 foi organizada uma fundação na criação de conservatório no interior do Rio Grande do Sul, num processo capitaneado pelo Guilherme Fontainha, no interior, e pelo Sapereira, no interior do Rio Grande do Sul. Criaram uns 10 conservatórios, um na minha cidade. Então minha tia estudou piano com um professor que veio do Rio, que era medalha de ouro da escola de música, né? E, enfim, e havia então uma certa vida cultural muito intensa na cidade. Operetas, óperas que iam para lá, enfim, havia muita agitação cultural. E eu me lembro, inclusive, lá em Cachoeira, de ter visto Cachoeira do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, um coro de Pamplona, na Espanha, mas cantando só repertório madrigal. Quer dizer, como é que esse pessoal foi parar em Cachoeira? O sucesso foi tanto naquela época que não tinha televisão, que eles tiveram que fazer uma segunda apresentação, tudo com repertório renascentista que ninguém nunca tinha ouvido. Viu? Quer dizer, havia uma disposição de ouvir coisas diferentes. Agora é muito mais difícil, né? Companhias de teatro que circulavam pelo Jaime Correia, Jaime Costa, por exemplo, que circularam pelo interior do Rio Grande do Sul. Hoje, nenhum ator do porto do Jaime Costa vai para o interior do Rio Grande do Sul, não, se for, vai para São Paulo, né? Mas naquele tempo, quando havia muito menor, havia avião, viu? Em década de 20, década de 30, viu? A circulação dentro do Rio Grande do Sul, de conjuntos indo para um lado para o outro, em grande parte com esse movimento desencadeado pelo Fontainha e pelo Sapereira, era um negócio fantástico. É inacreditável, assim. Enfim, eu sei que eu comecei a estudar piano com essa minha tia, depois eu fui para Porto Alegre, estudei lá com Milton Lemos, que era um desses egressos aqui, foi aluno do Barroso Neto aqui no Rio. Milton Lemos antes andou ano no Conservatório de Pelotas, depois foi para Porto Alegre. De Porto Alegre eu ouvi falar que ia ter um curso de férias da ProArte aqui em Teresópolis, com o Hans Graff, que era assistente do Zailo Hoff. O Zailo Hoff era o professor do Jacques Klein. O Jacques Klein é aquela eminência fantástica, aquele meteoro, mas é um maravilhoso pianista, né? Com aqueles problemas assim que ele tinha, enfim, mas fantástico, um sujeito incrível. E todo mundo queria ser Jacques Klein, né? Eu também. Então eu consegui vir para o Rio e consegui ficar no Rio graças à minha tia. Vim para o Rio para estudar com o Hans, né? O Hans gostou muito de mim quando me viu em Teresópolis. Maria Amélia também ficou muito entusiasmada comigo, com uma tocada que eu dei lá. Viu? E então eu consegui ficar no Rio, porque eu tinha uma tia que me albergou aqui na casa, no apartamento dela. Viu? E depois o Hans voltou para a Alemanha, foi ser catedrático lá em Viena. Nessa ida para Viena, ele levou junto uma porção de gente, a Berenice Menegali, uma porção de outras pessoas aí, e, e Luizinho Essa. Luizinho Essa que queria estudar piano clássico, queria ser pianista clássico. Isso em 1990 e muitos. Não, 60 e qualquer coisa. Já 60. Não. Final de 59, por aí assim. O Luizinho eu conheci na casa dele, lá em Teresópolis, tocando num piano armário. Eu tinha 18, 19 anos, era um assombro. Ele já destruía o piano, era um negócio, fazendo improvisações assim, mas ele queria ser pianista clássico, sabe? Dar mais importância, mais status, né?
Aí foi para Viena, não aguentou o rojão, voltou para cá e foi ser Luizinho Edson, né? É aquela figura, né? E, bom, então eu parei de estudar com o Hans, aí fui estudar com a Alda Caminha, que foi uma indicação de uma amiga minha, a Maria Abreu, e depois eu também não me dei bem com a Alda Caminha, fui estudar com o Homero Magalhães. E nesse meio tempo o Homero conseguiu que eu fosse trabalhar na discoteca da Embaixada da França, que foi muito interessante, porque tinha não só muita gravação de música francesa, né? E europeia em geral, mas inclusive músicas da África, discos gravados no interior da África, em tribos africanas, numa época onde não havia ainda uma impregnação urbana grande e não havia rádio ainda no interior da África, então esses franceses e alemães que gravavam no interior da África gravavam tribo mesmo, música tribal mesmo, né? E tinha muitos desses discos e eram alguns dos que mais me atraíam lá na Embaixada da França. Bom, a certa altura eu não estava fazendo grande progresso no piano e o Homero achou que eu poderia fazer musicologia em Paris. Nada mal, né? Então eu consegui, como eu trabalhava na discoteca na Embaixada da França, o Adido Cultural gostava muito de mim. Então o Homero providenciou umas cartas para o Jacques Chayet, que era um diretor do Instituto de Musicologia, uma figura sacrossanta lá na musicologia francesa, né? E para o Luiz Heitor também, escreveu para o Luiz Heitor, me recomendando. Esse Adido Cultural me arrumou uma bolsa integral para mim, meia bolsa para minha mulher na época, né? Ex-mulher, e fomos para Paris. E chegamos lá, nos instalamos, um pouco num hotel. Primeira semana em Paris foi na casa da mãe da Odette Ernst. Foi uma coisa curiosa. A Odette conseguiu que a mãe dela nos recebesse lá na primeira semana em Paris. Depois a gente foi para um hotel, aí depois fomos para a Casa do Brasil. Mas em Paris, então, eu comecei a estudar no Instituto de Musicologia. E no Instituto de Musicologia, o Jacques Chayet, que era um musicólogo que brigava muito com o Pierre Schaeffer, que desancava o Pierre Boulez, etc. e tal, essa turma toda, mas que tinha uma abertura incrível para músicas asiáticas. E o Jacques Chayet, inclusive era uma maneira que ele tinha de se contrapor ao Pierre Schaeffer e ao Pierre Boulez, né? Então você tinha no Instituto de Musicologia vários alunos que eram da África e da Ásia, árabes. Havia o Tran Van Ke, que fez um doutorado, um vietnamita que fez doutorado em música do Vietnã na França, né? E que era um tremendo conhecedor de música asiática em geral, o filho do Tran Van Ke, que era uma figura incrível também, o Sinha Aron, que depois viria a ser um dos mais importantes. Atualmente, ele está com uns 80 anos agora, atualmente é uma figura sacrossanta. Eu consegui me ligar muito ao Aron. Então, e me interessei muito por conhecer essas músicas e ouvir e formar meu ouvido, deformar, aliás, o meu ouvido, para ouvir essas outras músicas de outros lugares, entendeu? Então foi um aprendizado muito interessante, muito importante, aliás, mais do que interessante, importante. Depois dessas alturas, o Luiz Heitor já estava convivendo com ele, nos sugeriu para fazer, então, etnomusicologia mesmo, num instituto da tal da École Pratique des Hautes Études, uns nomes meio pomposos que os franceses gostam de dar, sabe? Mas era um departamento que tinha no Museu de Artes e Tradições Populares, lá no Bois de Boulogne. Então eu passei a frequentar regularmente aquilo lá e foi lá que eu concebi a ideia de fazer eu precisava voltar para o Brasil com um mestrado, né? Tinha que voltar com um mestrado para tentar me segurar aquilo. Então eu comecei a inventar uma maneira de como fazer um mestrado. E aí inventei um assunto aí que é origens do samba urbano no Rio de Janeiro. Foi esquisito. Uma vez eu encontrei o Hermínio Belo de Carvalho na casa do Luiz Heitor. O Luiz Heitor me chamou para encontrar a Hermínio na casa dele. E o Luiz Heitor me apresentou ao Hermínio
e dizendo que eu estava estudando samba. Aí ele, que bom, eu também vou estudar samba em Paris. Foi divertido. Eu sabia que aquilo podia dar piada, mas enfim, era um negócio puramente livresco, eu não tinha contato com nenhum sambista, com nada disso, mas eu achei interessante revisar a bibliografia toda que tratava do assunto, ainda mais que tinha o seguinte, a bibliografia eu levei muito livro bom para Paris. Os livros básicos de música popular e de música clássica eu levei daqui do Rio para Paris. Né? Quais eram esses livros? Hein? Quais eram esses A bola, o Mário de Andrade, o Renato Almeida, o Luiz Heitor, o Edgar de Alencar, o Ari Vasconcelos, o Almirante na música popular, o JFG, viu? Tudo, Lúcio Rangel, livro, uma porção de outros, alguma coisa do Arthur Ramos, Edson Carneiro, viu? Eu tinha levado tudo isso para Paris. Então, essa a análise livresca dessas fontes de informação, Edson Carneiro também, né? A análise livresca disso era muito interessante porque você podia detectar uma série de linhas. Claro que tinha o problema de não ter contato vivo com ninguém, mas o contato vivo com as pessoas é muito complicado porque as pessoas, quando vão lembrar o passado, interpretam o passado. E, de repente, o contato a partir do livro tem algumas vantagens, sobretudo que você tem que confrontar uma coisa com a outra, né? É chegar a imaginar um princípio que, em pesquisa, você tem dois princípios. Um é acreditar em tudo que lhe dizem, o outro não acreditar em nada. Tem que juntar os dois lados, assim, para tentar chegar a um caminho. Enfim, consegui fazer meu mestrado. Voltei para o Rio, no Rio que eu achei que dar um mestrado pronto não estava pronto, estava completamente falho. O Mozart de Araújo, também levei livro do Mozart, me mostrou um artigo do JFG, onde dizia que o tal do pêndulo-telefone não foi, a roleta na Carioca não foi instalada em 1916, mas sim no dia 2 de maio de 1913. Isso desmontou todo o meu trabalho. Então, por causa disso, eu fui para a Biblioteca Nacional fazer pesquisa nos jornais de época, de 1916 a 18. E aí veio uma enxurrada de dados novos, aí é que meu trabalho ganhou sentido. Enfim, mas eu não consegui nada com esse trabalho. O que eu consegui foi que, como eu tinha conhecido Marlos Nobre em Teresópolis, no primeiro curso de férias de Teresópolis, eu encontrei o Marlos em Paris também, etc., né? Quando eu fiquei sabendo que iam criar a Funarte e que o Marlos estava cotado para ser presidente da área dirigir a área de música da Funarte, eu fui pedir um emprego para o Marlos, né? O Marlos me aceitou. Então, aí eu estou até hoje lá, né? Isso foi em 70 e poucos? Em 76, quando criaram a Funarte, né? Eu fiz aquele primeiro ano como estagiário na Funarte, depois eu fui efetivado em 77, e lá na área de música da Funarte eu ocupei várias posições sempre, cuidei de várias coisas. Andei um bocado por esse país, na época em que não tinha ainda Ministério da Cultura, porque depois a gente já não andava tanto, né? O Ministério passou a acaparar funções da Funarte, enfim. E durante algum tempo fui diretor até da área de música, né? E depois, finalmente, o meu trabalho maior foi organizar as bienais de música brasileira contemporânea. Enfim, em termos de história, eu acho que chega, já tem história demais aí. Tá ótimo. Vou dar